Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite. É com alegria que nos cumprimentamos sempre e uma vez mais. E queremos aproveitar o ensejo para que também possamos cumprimentar o internauta que interage conosco, que está online conosco, para que juntos possamos desfrutar de mais uma palavra, com certeza, que virá do trono do Senhor, para nos exortar, consolar e edificar. Com certeza, assim será em mais um culto de doutrina. A doutrina de hoje está posta e é esta: ignorar o filho é odiar o pai. E é preciso que tenhamos a maior atenção, maior interesse para que possamos entender tudo quanto o Senhor nos ministrará nessa noite, através de sua palavra, de autoria do seu próprio Espírito Santo. Então estamos aqui prontos para degustar, para saborear esse banquete celestial. Então vamos lá? Ignorar o filho é odiar o pai. Nós vamos ter um momento aparente de repetição, mas é no sentido de que a repetição ela encorpa, ela engloba o conhecimento, ela faz com que tenhamos a palavra latente em nosso coração. Então eu inauguro com os Salmos de número 19, versículo 1 e o 4. Versículo 1 e o 4. Muito bem. Eu quero então que os amados possam pegar nessa palavra, Salmos 19, versículos 1 e o 4. Palavra conhecidíssima da amada Igreja do Senhor. Eu ia ler só o versículo 1, mas resolvi também ler o versículo 4. Então vamos lá? Salmos 19, versículo 1 e o 4 também. Muito bem, diz assim a gloriosa palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Essa conclusão aí pôs uma tenda para o sol, segure que é um enfeche poético, e depois nós iremos só mencionar e não trabalhar. Senhor Deus, muito obrigado por uma vez mais aqui nos reunirmos na tua presença, juntos para desfrutarmos desse momento glorioso de louvores, de adoração ao teu nome. E agora capacita-nos, Pai, unge-nos, depois que tu já permitisses que nós aqui congregados desenvolvêssemos os 5 minutos de oração, tivéssemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. Agora, uma vez mais, te pedimos, como sempre fazemos, que tu nos capacite, nos dê a mesma desenvoltura, a mesma performance já dada ao teu maravilhoso ministério de louvor. E agora unge-nos e capacita-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vou repetir a leitura dos Salmos 19, versos 1 e o 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. 4, somente a parte A. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Muito bem, amada Igreja do Senhor, todos nós sabemos que essa palavra é uma pauta gloriosa, não só ela, mas outras passagens similares, iguais a essa, são colocadas para nos mostrar que Deus atuou por toda a dimensão da sua existência, e já falamos da época da consciência, da época da lei, e quando aqui o salmista registra, o autor de Salmos, dista de um tempo maravilhoso, de um tempo glorioso, e aqui ele está se referindo aos céus que proclamam a glória de Deus, pregam, e o firmamento que também prega, anuncia as obras de suas mãos, e no entanto se faz ouvir a sua voz por toda a terra e até os confins do mundo. Então, por aí, nós estabelecemos um paralelo glorioso, que a criação,
o firmamento, todo ele anuncia a glória do Senhor. Estabelece a glória do Senhor. Agora, atente bem nesta noite, para que nunca percamos de vista a realidade bíblica, não a realidade de livros, né, de intérpretes, mas bíblica. Veja bem, se os céus proclamam a glória de Deus, o verbo é tão presente que não só proclamou no passado, como continua proclamando. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No entanto, aí está a sua palavra posta, até os confins do mundo se faz ouvir a sua voz, enfim. Então veja bem, essa criação que proclama, que prega a palavra de Deus, ela foi feita, ela foi estabelecida por quem? O olhar de vocês é de convicção. O verbo, e o verbo se fez, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não nos iludamos que isso aqui é uma clara referência ao verbo, que é o autor da criação de Deus. Então vamos conjecturando e entendendo isso, para que tenhamos essa dimensão. Então vamos lá, preste bem a atenção. Romanos 10, 17 a 18, recentemente nós estabelecemos esse paralelo, por isso que hoje eu quero alargar, elencar, para que nós entendamos esse texto, ou essa temática. Em Romanos 10, de 17 a 18. Romanos 10, de 17 ao 18. Repare bem que o apóstolo Paulo aqui fará referência aos Salmos 19 que acabamos de ler. Romanos 10, de 17 a 18. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ele está se referindo a Salmos 19, 4. Não é que os céus proclamam no 1, mas no 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Escreve o apóstolo Paulo em Romanos 10, de 17 a 18. Concomitante, e junto com isso, que abrimos esse espaço de duas leituras para mostrarmos que o apóstolo Paulo está colocando que esse Cristo, que esse maravilhoso Criador, que esse verbo que se fez carne, estabeleceu algo glorioso. Então, eu vou adiante com Romanos 1, agora sim, de 20 a 21. Preste bem atenção para que nós possamos conectar essas duas primeiras passagens lidas, para que você tenha embasamento doutrinário. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ô glória! Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Então repare, quando o Senhor fala que os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e nós vimos então que ele faz isso para mostrar ao mundo que o homem é indesculpável, aqui ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus. Quais são os atributos invisíveis? Eterno poder, a sua própria divindade, a sua glória, que não se pode ver, claramente se reconhecem desde o princípio. Olha que coisa linda. Desde o princípio do mundo e sendo percebidos, essas coisas invisíveis, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus pela criação, pelas coisas que foram criadas pela consciência, não o glorificaram como Deus. Antes, se tornaram nulos,
obscurecendo-se a mente insensata. Então, mesmo sem o Messias se humanizar, mesmo sem o Verbo se fazer carne, mesmo sem o Criador se fazer Emanuel, o homem já era indesculpável, porque era ele que estava anunciando a glória do Senhor. E você vai ver que ele vai dizer que era ele, nada mais e nada menos ninguém a não ser ele, o Verbo que fez todas as coisas, sem ele nada que foi feito se fez. Muito bem. Então, atente bem agora, eu peço a minha linda e amada pastora Ana Yuf, que nos lê agora Romanos 2, de 15 a 16. Romanos 2, de 15 a 16. Para nós conectarmos essas 4 passagens numa só visão. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Glória a Deus. Então vamos fazer uma balançada geral. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, por isso o homem é indesculpável, porque a sua voz se faz ouvir desde o princípio até os confins do mundo, por isso os atributos invisíveis de Deus são claramente reconhecidos, a sua invisibilidade, que é divindade, poder, glória, majestade, claramente foram visíveis e se tornaram inteligíveis pelas coisas que foram criadas, e aí a pastora vem e arremata. Estes homens indesculpáveis, olha que coisa linda, estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência por tudo que foi criado, e os seus pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio dele, todas as coisas foram criadas e por ele o Senhor julgará o mundo. Julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então esse texto, em nenhum momento, fala de salvação. Ele fala que na hora em que Jesus confrontar aqueles que nunca ouviram o evangelho, aqueles que não ouviram como verbo que se fez carne, aqueles que só tiveram como prisma, como visão, o que ele criou, e a consciência percebeu que os céus proclamavam a glória de Deus, e por essa causa eles tinham conhecimento de Deus, e não adoraram como Deus, obscurecendo-se-lhes a mente insensata pelos seus próprios raciocínios carnais. Então eles, no dia em que eles forem confrontados, a consciência deles os acusará ou defenderá do quê? Nada a ver com salvação. De que eles erraram, de que eles não tiveram aquilo que era posto como a própria criação, que escondia, mas que mostrava na consciência dele, na consciência deles, o poder, a majestade, as coisas invisíveis de Deus, por isso eram indesculpáveis. Então eles não serão salvos, mas eles serão confrontados pela própria consciência, e será Cristo, o Senhor, quem o julgará. É por isso, irmãos, que Abraão, Isaac e Jacó, eles foram totalmente recebedores da consciência e aceitaram e buscaram a Deus só pelo que viram, só pela manifestação dos céus que proclamavam a glória de Deus. Você lendo mais detidamente em casa, aqui Romanos capítulo 2, 1 e 2, ele vai falar aqueles que morreram sem lei, por isso que eu estou falando isso, aqueles que morreram sem lei, aqueles que não ouviram o evangelho, mas em Paulo fala, no que eu li, 20 e 21, Romanos 1, ouviram sim, porque está escrito, até os confins da terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, amados, por aí você perceba que o Verbo, que o Criador expôs a sua divindade, expôs o seu poder, expôs a sua glória, todas elas invisíveis, por meio das coisas que foram criadas. E a Bíblia é lúcida, é clara,
Ele fez o universo. Hebreus repete, pelo poder que há no seu Filho, o Verbo, o Senhor, o Filho amado de Deus. Então, realmente, ignorar o Verbo, ignorar o Filho, é odiar a Deus, mas nós vamos pautar exatamente para que você tenha essa dimensão, isso a partir de agora. Salmos 35, 19, aqui na frente o casal, Eduardo Vasconcelos e a Carla Lobato irão ler, primeiro Eduardo Vasconcelos, Salmos 35, 19, depois Salmos 699, a nossa ministra Carla Lobato. Então vamos começar com o Eduardo Vasconcelos. Salmos 35, 19. Não se alegrem de mim, os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Obrigado, é isso mesmo. Segura aí, Carlinha. Eu vou repetir a leitura do Eduardo. Não se alegrem de mim, os meus inimigos gratuitos. Nem pisquem, ou não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. A Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado, em um outro momento, eles meneavam a cabeça. Em outro texto, eles piscavam e eles diziam, salva-te a ti mesmo. Salvou a tanta gente, não salva a si próprio. Então aqui o salmista é um salmo messiânico, está fazendo referência ao Verbo, ao Senhor. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Carla, ministra Carla Lobato, 69 dos Salmos, verso 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Que coisa linda. Pois o zelo da tua casa me consumiu. E olha que coisa linda. E, eu vou ler novamente. Pois o zelo da tua casa me consumiu. E as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, aqueles que ultrajavam a Deus, que zombavam de Deus, essas injúrias postas contra o Criador foram delegadas e foram jogadas na cara de Jesus. Por isso que ele fala no momento em que ele entra no templo e que estavam fazendo casa do Pai, casa de negócio, o zelo por tua casa me consumiu. Então as injúrias daqueles caíram sobre mim e o Senhor então estava sendo ultrajado na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Entenda isso, amados, para que nós não saiamos do foco. João Evangelho. Vamos afunilar para que você tenha, e você já está tendo, e já está tendo, obviamente, a dimensão de que ele é o Criador, de que ele é o Senhor, de que ele é Deus. João 15, Evangelho, de 22 ao 24. Acompanhem bem. De 22 a 24. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Então, nessa noite, alguém teria dúvida, internauta, não aqui na igreja, de que Cristo foi odiado e quem o ignorou, odiou o próprio Pai? Você vai ver isso. Então, amados, nesse momento, o Senhor diz, se eu não tiver, ou se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, se ele não tivesse se feito carne, os céus, a criação toda proclamaria o seu nome. Continuaria pregando a sua palavra. Porém, ele veio. E se os homens de antigamente não tinham desculpa do seu pecado, agora com a vinda dele, com a encarnação do Verbo, com Emanuel, Deus que se fez carne para se tornar homem e com seu sangue comprar toda a humanidade na cruz,
eles então têm maior pecado terão. Então Jesus está falando isso categoricamente para que à época os discípulos abrissem os olhos. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não, olha que coisa, não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Ô glória! Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor operou, foi para mostrar que o seu Pai, não é verdade, era odiado quando ele era ignorado. Vamos já chegar num ponto onde nós vamos comentar algo maravilhoso. O Senhor diz, irmãos, que ele e o Pai são um. Então deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite, e pode procurar outra que você não encontrará nas Escrituras. Mas eu vou falar para você o que eu falei em uma ocasião, 2008. Deus é triuno, Deus é tridimensional. Vou repetir, Deus é triuno, Deus é tridimensional. Amém, amados? Então vamos lá. Mas eles são um. Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Continuando. Salmos 2, de 3 a 4. Salmos 2, de 3 a 4. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, esses reis da terra, esses príncipes, esses governantes, esses principais, conspiram contra o Senhor, zombam do Senhor, zombam do seu ungido, do verbo, do Messias, e por isso o Senhor zomba deles. Ri-se aquele Criador dos céus e da terra. Ri-se aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o que criou todas as coisas? Dúvida, né? Jesus Cristo, irmão. O verbo que se fez carne. Só se diz esse nome, diz Paulo, pelo Espírito, no Espírito. Só se diz Senhor Jesus no Espírito. Porque fora, não, Deus Pai, Deus... Irmãos amados, Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Que não haja dúvida quanto a isso. Salmos 83. Salmos 83. De 1 ao 3. De 1 ao 3. Cris, pega a minha versão, meu querido, por gentileza. A nossa versão, porque está sendo dita e lida assim, vamos pegá-la. Já está com o microfone. O Cristian Lucas lerá Salmos 83, de 1 a 3. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam estutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Obrigado, meu amado. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Aí engloba o Rei Jesus, sua igreja, o ungido de Deus. E nessa noite, preste bem atenção, nós temos tempo suficiente. Eu quero fazer essa leitura e eu pediria que nesta noite, lá atrás, está de óculos, irmão Sidney? Isso. O Sidney nos pudesse ler João 5,
de 37 a 38. João Evangelho, capítulo 5, de 37 ao 38. Acompanhe bem a leitura do Sidney e nós vamos ficar atentos para que tenhamos a máxima visão dela. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Oh, glória a Deus. Vamos ler? O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Do verbo, do Senhor na sua palavra. Repara que o verbo está falando dele com unigênito ou como unigênito do Pai. Olha que coisa linda. Vamos lá? O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, seu filho, o verbo. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ninguém, ele próprio falou, Jesus viu a Deus, em outra passagem. Aí daqui a pouco, Felipe, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe, maninho, há quanto tempo, analfabeto, estou com vocês, analfabeto carinhosamente, tá? E vocês não me têm conhecido, não me têm visto, quem vê a mim, vê o Pai. Mas eu vou repetir a leitura do Sidney. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem dá o testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vocês não creem em mim, que fui enviado por ele, que jamais vocês viram a forma, a voz, que se fez carne, Emmanuel. Eu estou aqui, Deus com vocês, eu sou ele. E vocês estão perguntando, ora, ele, aqui diz a palavra, ele que me enviou. E vocês não creem nele, porque além de não tendo ouvido voz nem forma, vocês não têm a palavra dele em vós, porque não credes naquele a quem ou em quem ele enviou. Então Jesus foi enviado diretamente como Emmanuel, o verbo que se fez carne. Emmanuel, Deus conosco, ele e o Pai são um. Amém? Amém, igreja? Amém. Alguém diria, e alguém disse uma vez, poxa, pastor, lá de fora é difícil porque nós aprendemos totalmente diferente. É ruim, fica ruim porque existe uma palavra aí que complica, não é? Mas que não é bíblica. Vamos lá, então. Para entrarmos em rota de conclusão, João 5, de 39 ao 47. João 5, de 39 ao 47. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Do Senhor Jesus. De mim quem? Do Verbo que se fez carne, daquele que fez todas as coisas. Amém? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, ou seja, me ignorais. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Coloca o dedinho aí. Quantos já vieram
dizendo-se enviados de Deus e foram aceitos pela humanidade. O anticristo vai ser um deles. E foram vários os anticristos. Esse único, esse todo-poderoso, vai ser aclamado e adorado pelas nações. Se outro vier em seu nome ou em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer? Vós, o que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único, triuno, tridimensional, do Deus único. Não penseis. Olha que coisa linda. Aí entenda esse acusar aí, tá, amados? Da palavra no espírito discernir. Não penseis, 45, que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Coloque o dedinho aí. Os judeus até hoje defendem a lei mosaica. Os judeus até hoje defendem o Torá. Os judeus até hoje defendem o Pentateuco. E são amarrados nas escrituras de Moisés, que são lindas, não é? Eu quero repetir. Não penseis, 45, que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Ô glória! Moisés escreveu, irmão, o Pentateuco, e lá o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e o Senhor diz que haverá um profeta que falará face a face, esse profeta será o próprio Deus. Quem te perguntar, Moisés diz, eu sou, me enviou a vós outros. Jesus falando no Novo Testamento, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh glória! Vamos aplaudir esse Deus. Vou ler 45, 46 de uma tirada. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Como crereis nas minhas palavras? Irmãos amados, o Pentateuco, a lei remetem no plural para Cristo. Os profetas remetem para Cristo. No Monte da Transfiguração estavam lá os 3 irmãos discípulos e apareceram Elias, Moisés, Jesus, transfigurados. E o Senhor disse, esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, a ele ouvi. Moisés representava a lei mosaica, a lei do Pentateuco estava ali para mostrar que Cristo é o Filho amado de Deus. Elias, o príncipe dos profetas, estava ali para mostrar que o Senhor Jesus era Deus. E a ele ouvi, disse a voz, a ele ouvi, porque nele a minha alma se compraz. Nessa noite, queridos, eu tenho a convicção de que você ou nós fomos ricamente abençoados. É uma matéria, uma disciplina, é uma doutrina tão peculiar, tão simples e ao mesmo tempo tão maravilhosa que não gera dúvida em nós que conhecemos a sua palavra. Aqueles que não conhecem, irmão, tem a imagem de Cristo como um quadro, olhos azuis, cabelos loiros. Teve gente que mandou até a foto com Cristo. Não é aquele o Cristo, são artistas que fazem o papel. Mas é bonito fazer isso, né? Mas, irmãos, o Cristo é o próprio Deus. O verbo que se fez carne. O Senhor dos exércitos. O maravilhoso eu sou. O bendito Emanuel. Amém? Quantos podem aplaudir esse Deus?